Então agradeça ao Senhor sempre, porque Ele também é fiel. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Transformou em você numa pessoa extraordinária.
Graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma sexta-feira, na live Entre Elas. Entre Elas, mas eu já agradeço a todos os irmãos que também estão acompanhando, né, não somente a live de hoje, mas têm nos acompanhado durante toda a semana. Eu gostaria, neste momento, de estar agradecendo não só a sua presença, mas a presença do Espírito Santo de Deus, que Ele está conosco aqui e está aí com vocês também. E para abrilhantar ainda mais essa noite, vamos louvar ao Senhor, abrilhantar a Ele, que glórias e louvores sejam dados somente a Ele, pois Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Ele sonda os nossos corações e Ele sabe exatamente neste momento o que se passa no seu coração e o que se passa no meu coração também. Então, a Ele seja todo louvor. Vamos louvar ao nosso Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Vem encher-nos de Ti, Senhor. Oh, aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Senhor. Seja o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Oh, aleluia, Senhor. Eu quero ser usada, Senhor. Oh, Senhor, da maneira que Te agrade, sempre, 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 Senhor, a qualquer hora, Senhor. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Deus, da forma que lhe aprouver, ó Deus. Que sejamos, ó Pai, soldados, ó Pai, valentes, ó Deus. Que sejamos guardados por Ti, ó Pai, Tu és o nosso escudo. O Teu Santo Espírito, ó Pai, quando nós não temos mais forças, ó Deus, Ele intercede por nós. Ele ora por nós, ó Deus, com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Seu nome, ó Pai. Oh, Espírito Santo, seja com cada um de nós sempre, sempre. Sempre, sempre. Espírito Santo, ore por mim. Peça a Ele, Ele ora por você. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Me ensina, Senhor. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor
estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Deus conhece toda a necessidade da tua vida. Ele quer ouvir o seu clamor. Então somente clame a Ele e tenha certeza. O Espírito Santo intercede pela sua vida. E todas as respostas, o Senhor tem para te entregar. Em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Obrigada, Espírito Santo, por conduzir o meu clamor até os altos céus, até o trono do Pai. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno que o adoremos e adoremos em espírito e em verdade. E hoje, na nossa live Entre Elas, nós temos uma presença muito especial. Assim como o Senhor tem a você e a mim, como a menina dos seus olhos, Ele também tem essa nossa irmã como a menina dos seus olhos. E eu convido agora, neste momento, para trazer uma palavra para você, nessa live de hoje, do Entre Elas, a nossa irmã Cris. Boa noite a todos, graça e paz. Meu nome é Cristina, sou enfermeira, casada com Isaac e nós somos membros dessa igreja. Vim a convite do nosso querido pastor Geriel e da irmã Lídia para estar falando um pouquinho sobre o Outubro Rosa, que é um mês dedicado a nós mulheres para a prevenção do câncer de mama e do colo uterino. Neste mês, nós removemos pedras e plantamos flores. Usamos laços rosa nesse mês.
reforçando a nossa identidade e o nosso compromisso com essa campanha. Então, quando a gente coloca esse lacinho rosa no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nesse mês de outubro, nós estamos assumindo um compromisso com a corrida contra o câncer de mama e do colo uterino. Aparecem diversas campanhas e ações nos alertando para o diagnóstico precoce, que é de muita importância, né? Quando nós detectamos o nosso tumorzinho precocemente, para que a gente possa cuidar e ter maior chance de vida, né? Para isso é que tem essas ações, é que tem essa prevenção. Também nesse mês nós lutamos muito para a conscientização, né? Nós, profissionais da saúde, pessoas que leem bastante, que têm informação, passam isso para o vizinho, para a família, para os filhos, que é muito importante se conscientizar. Incentiva também o diálogo, como nós estamos tendo hoje, aqui nessa live, né? Infelizmente, seria uma reuniãozinha entre mulheres, né? Seria muito melhor, como é feito todo ano, mas esse ano a gente está fazendo uma live. Mesmo assim, é um diálogo. Eu tento aqui passar para vocês algumas informações que vocês devem passar para a mãe, para o vizinho, para o amigo, para o colega, que é muito importante a gente estar disseminando informações. Também neste mês nós temos o acesso aos exames, eles ficam mais acessíveis. Por ser o mês Outubro Rosa, todos se voltam para a saúde feminina, todos se voltam. Então nós devemos procurar nosso ginecologista, mastologista, para que cuidem de nossa mama, de nosso útero, para que a gente faça os exames necessários e tenha um exame físico, né? Para eles verem como está a nossa mama, como está a saúde do nosso útero, né? Tudo isso é feito para que tenha uma redução de mortalidade entre mulheres, né? Esse movimento de Outubro Rosa, ele teve início na década de 90, lá nos Estados Unidos, uma fundação, ela organizou uma corrida pela cura do câncer de mama. E eles distribuíram para todos os participantes um lacinho rosa, para que eles tivessem um compromisso, né, e levassem informações, né, para todos que estavam participando. A partir daí, anualmente era feito esse evento de uma corrida contra o câncer de mama. E as ações de conscientização se multiplicaram ao redor do mundo, porque essa corrida, essa distribuição de lacinhos, esse comprometimento das pessoas lá nos Estados Unidos, na década de 90, houve uma coisa muito positiva, né? Todos queriam participar, então todo ano era feito esse evento, né? O resultado foi muito positivo, as pessoas se comprometeram muito. O Brasil, ele aderiu em 2002 ao primeiro movimento e em 2010 houve o decreto para que o mês de outubro fosse rosa. Hoje ficam iluminados vários monumentos no mundo, né? Ou melhor, nos países que aderiram a essa campanha, a esse movimento. Não foram todos os países. O Brasil foi em 2002, como eu disse, que iniciou, né? E hoje, no mês de outubro, vários monumentos, eles ficam rosa, como a Torre Eiffel, na França, no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. Então, todos ficam rosa. É a coisa mais linda para nós mulheres, porque nós vemos que o mundo inteiro, muitos países estão lutando contra o câncer de mama e colo uterino, e isso é muito bom para nós mulheres, não é verdade? E nós desejamos
que todos os nossos dias do ano, meses do ano sejam rosa, porque nós não podemos descuidar das nossas mamas e do nosso útero. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. Ele perde só para o câncer de pele. Olha que triste que é isso. É a segunda morte, perdendo só para o câncer de pele. 1 em cada 8 mulheres no mundo vai desenvolver o câncer de mama. O diagnóstico tardio, quando eu demoro para mim detectar o meu tumor maligno, eu tenho 25% de morte. Quando eu detecto ele precocemente, inicialmente, eu tenho 95% de cura. Olha que maravilha, minhas irmãs que hoje estão comigo aqui. Se você fizer a prevenção, você pode se sentir curada. É 95% de chance de cura. Para entendermos melhor essa doença, vamos compreender um pouquinho o que é o câncer. O câncer, ele pode dar em qualquer órgão de nosso corpo. Só que hoje nós estamos falando especificamente do câncer de mama e do colo uterino, que é a saúde feminina por conta do Outubro Rosa. Nosso organismo, ele é formado por milhões, trilhões de células. Todas elas se distribuem para o nosso organismo, cada órgão com sua célula específica, e isso nos mantém vivos. Quando elas crescem desordenadamente e diferenciadas, elas formam grupinhos diferentes das normais, que crescem muito mais que as outras, e formam então esses grupinhos que são os nossos tumores, chamados de câncer. Então, nada mais é o câncer em qualquer órgão de nosso corpo, que é a formação de grupinhos de células diferenciadas, que elas se desenvolvem desordenadamente, formando os grupinhos. Esse é, infelizmente, que nós chamamos de câncer. Há vários tipos de tumores, de grupinhos, de células diferenciadas. Uns crescem rapidamente, outros são mais lentos. Então, há vários tipos de câncer, mesmo os de mama, de colo uterino, às vezes ele vem drasticamente, outros demoram anos para se desenvolverem, por isso que é importante a nossa prevenção. Para evitarmos esse crescimento de células desordenadas, nós podemos fazer algumas ações e nos prevenirmos. Temos alguns fatores que podem levar a distúrbios, né? E podemos evitá-los. Então, alguns fatores, eles incidem em nossa vida para que essas células se desenvolvam mais, as células malignas. Por isso é que nós temos que evitar alguns fatores que eu vou citar agora. A bebida, o fumo e a droga, em nenhum momento de nossa vida, eles devem fazer parte, porque não é só para o câncer de mama e do colo de útero que eles vão desenvolver células malignas, né? Para a nossa saúde, isso não deve fazer parte de nossa vida. Os raios ionizantes, que são os de raio-x. Ah, mas eu não vou fazer mais raio-x? Sim, a gente deve fazer. Só que devemos evitá-los. Não é qualquer coisinha que a gente vai ao médico e a gente quer fazer um raio-x. E se por conta a gente tiver que fazer um raio-x, às vezes dentário também, que a gente agora vê muito isso, nós temos a proteção. No dentista ele coloca para a gente proteger a nossa tireoide. E em outros tem também a proteção para ser colocado. Então, a gente tem que evitar ao máximo a fazer raio-x, mas se for necessário, nós temos a proteção. A obesidade.
E, infelizmente, hoje em dia, nós temos uma população mais gordinha, a gente pode falar, né? Por conta de uma alimentação desregrada. Então, o que nós devemos fazer? Procurar alimentação saudável. Não ter alimentos em nossa geladeira, em nossa despensa, alimentos industrializados, porque eles têm conservantes, corantes, que isso predispõe as células malignas a se desenvolverem. Também frutas e verduras que a gente tanto precisa comer, a gente saber escolher, porque elas contêm muito agrotóxico. Então, saber de onde vem a nossa fruta, de onde vem a nossa fruta, a nossa verdura, é muito importante, porque a gente vai ver se tem o agrotóxico, a quantidade usada. Isso é muito importante. O sedentarismo também nos predispõe a cânceres. O que nós devemos fazer? Caminhar, movimentar o nosso organismo. Não esquecer disso, porque faz parte também, um pouquinho, que leva à obesidade. Então, nós temos que nos movimentar. É muito importante. Infelizmente, nós não estamos podendo sair muito, mas dentro de casa a gente pode fazer algum exercício físico e andar ao redor de casa, movimentar. Não podemos ficar sedentários. Uso prolongado de contraceptivo. É um pouco polêmico, mas quando tivermos que usar a pílula, nós temos que ser muito cautelosas. Porque se você tem caso de câncer na sua família, isso não deve fazer parte de sua vida, tomar o contraceptivo, porque ele predispõe ao câncer também. Então, prestar muito atenção a risco e benefício quando formos optar por tomar alguma pílula. Não ter filhos, não amamentar. Útero e mamas, eles são presentes divinos. Cresce uma vida dentro do nosso útero. Nós todos já fomos aconchegados dentro de um útero. E quando o bebê nasce, jorra leite da mama. Isso é fantástico. É um presente de Deus para nós. E parir e amamentar, eles nos protegem contra o câncer. A reposição hormonal. Isto é o médico quem vai nos ajudar, óbvio. Mas se você tem alguém na família, mãe, avó com câncer, que já apresentou o câncer, nós temos que tomar muito cuidado com a história familiar e evitar a reposição hormonal, porque são hormônios, não é verdade? E a gente tem que ver o risco-benefício, porque quando a gente entra no climatério e depois na menopausa, temos sintomas desagradáveis. E muitas mulheres, às vezes, não suportam esses sintomas e realmente eles são, às vezes, agressivos à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Então, ela recorre à reposição hormonal. Então, isso tem que ver risco-benefício. A hereditariedade, a genética, passa de mãe para filho. E aí, isso já vem, algumas famílias já são predispostas a essas células se desenvolverem desordenadamente. Isso é o que significa o genético, né? Então, pode ser que também o câncer seja hereditário. Esses são alguns fatores que nos predispõem à doença. Mas nós temos uma arma na mão, que é a prevenção. Deus nunca nos desampara. Chegar antes da doença se espalhar é uma das armas. E agora nós vamos falar também do toque de mama, que isso a gente vê nos outdoors, a gente vê espalhado, a televisão fala toda hora, né? Então vamos falar um pouquinho do toque da mama.
Nós mulheres, nós devemos conhecer o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa mama, o nosso útero. Uma vez por mês, pelo menos, nós temos que nos tocar, dedilhar as nossas mamas de fora para dentro, em direção ao mamilo e na extensão da axila, porque é uma extensão também a mama na nossa axila. Nós temos gânglios linfáticos que podem desenvolver os carocinhos. Então nós temos que dedilhar. Qual a melhor época para fazer esse toque nas mamas? É uma semana após a menstruação. Por quê? Porque durante a menstruação, dias antes da menstruação, nós estamos com as mamas entumecidas, doloridas, e isso dificulta nós acharmos os carocinhos na mama. E uma semana depois, nossa mama tende a murchar. E aí nós vamos dedilhar, nós vamos fazer o nosso toque. Onde? Quando? Quando nós estivermos deitada, na hora do banho, quando a gente estiver sozinha, bem relaxada, e a gente faz nas duas mamas e na extensão da axila. Após os 20 anos de idade, toda mulher deve ser uma rotina, todo mês, fazer esse dedilhamento, fazer esse toque nas mamas. Milhares de casos são detectados no toque. Eu tenho amigas que tiveram câncer de mama, graças a Deus já estão curadas, e foi através do toque de mamas que elas descobriram. Então vamos tornar o toque de nossas mamas uma rotina diária, todo mês, após a menstruação, ou se for menopausada, como é o meu caso, todo mês eu pego um dia do mês, um final de mês, todo final de mês eu vou fazer o toque na minha mama. Não usar o toque da mama como única fonte de conhecimento corporal, mas nós temos que visitar sempre o nosso ginecologista ou mastologista, porque eles é que têm nas mãos os exames de sangue, mamografia, ultrassonografia e, se necessário, biópsia, né? Eles é que vão nos direcionar. Nós não devemos, olha, eu dedilhei, todo mês eu faço o toque, eu não preciso ir no médico. Precisa sim, mesmo que você não tenha nenhum sintoma. Eles vão fazer o rastreamento. Vamos ver o que é rastreamento, que tanta gente ouve dizer, e às vezes algumas pessoas ainda não sabem. O rastreamento é quando a pessoa acompanha com seu médico, através dos exames, como está a sua mama e quando deve voltar, nunca abandonar. Então, o rastreamento é você ir ao médico, mesmo se você não detecta, ter uma mamografia se ele achar necessário, e você deve voltar quando ele pedir. Isso é rastreamento. A Organização Mundial da Saúde preconiza que mulher maior de 50 anos até 69 anos, sem sintomas, ela vá ao médico cada 2 anos fazer a mamografia, quando ela não tem sintomas. Se tiver caso na família, a filha deve ir ao médico, começar o seu rastreamento 10 anos antes de quando a mãe teve o diagnóstico de câncer. Ela vai iniciar o rastreamento. Um exemplo, a mãe teve o primeiro sintoma e o primeiro diagnóstico de câncer de mama com 35 anos. A filha dela, quando tiver 25 anos, 10 anos antes de que ela apresentou o sintoma e o diagnóstico, ela deve começar a fazer o rastreamento. Por que 10 anos antes, irmã? Porque nós temos vários tipos de tumores. Tem aquele que é drástico, que é rápido, e tem aquele que demora anos para se desenvolver. E eu vou pegar esse que demora anos para se desenvolver, lá no início, para mim ter os 95% de chances de cura. Os sintomas. Vamos ver, irmã, quando eu vou achar que eu tenho que procurar um médico, né? E tenho alguma coisa diferente na minha mão. Inicialmente, a gente não tem dor.
Muita gente, quando detecta o tumorzinho, não tem dor. Eu não sinto nada. É só um grãozinho de arroz que eu tenho ali. Mas isso é muito importante. É ali que mora a minha cura. Então, você tem que procurar, inicialmente, o médico, mesmo sem dor. Quando eu tenho um afundamento da mama, quando eu tenho nódulo, quando eu tenho gânglio axilar na axila, quando eu tenho secreção sanguinolenta no mamilo, no bico da mama, quando eu tenho uma alteração da pele da minha mama, às vezes ela se torna áspera, grossa, avermelhada, diferenciada, eu tenho que procurar o médico. O mamilo pode estar retraído, não virado para fora, sim para dentro, retraído. Eu posso ter inchaço no braço devido a algum gânglio linfático. Observar sempre a nossa mama é um dever nosso. Não ter medo, se tiver algum desses sintomas, de procurar o médico para orientação. O diagnóstico precoce, ele diz para mim que é uma cura. O médico, ele tem em mãos muitos exames que, além do meu tumorzinho, além do meu carocinho, das minhas diferenças de mama, de pele, alguma outra sintoma que eu tenho, é ele que vai me direcionar os exames e me dar um diagnóstico correto daquilo que eu tenho. Nos dá medo pela nossa saúde quando sentimos ameaçados com alguns sintomas. Isso é normal, nós ficarmos assustados, porque hoje em dia qualquer carocinho nos leva ao susto e tudo a gente tende a achar que é o câncer. Então nós não temos que ter medo de procurar o médico, quanto antes melhor. Pelo comprometimento da família, às vezes as famílias, a mulher, ela também ajuda financeiramente, ela trabalha fora, ela ajuda na criação de filhos e mantenedora da casa. E isso preocupa muito a família quando ela tem um diagnóstico, né, de câncer. Tudo isso é preocupante, né? A parte financeira, a parte que a pessoa fica ameaçada, ela fica amedrontada com aquele resultado e ela vai depender de quem? Da família, das irmãs, da mãe, do marido, principalmente, dos filhos e da sociedade e da igreja. Algumas informações bem rapidinhas para melhorar e tranquilizar quem passa por isso. O SUS, ele tem 30 dias para a realização de exames quando a mulher tem alguns desses sintomas. Então passa a ser mais rápido. Então o SUS ele tem 30 dias para realizar e entregar os exames para a pessoa. O primeiro tratamento, ele deve se iniciar prazo de 60 dias a partir do diagnóstico. Então ela tem 30 dias para os exames ficarem prontos. Quando ela tem os exames nas mãos e leva ao médico, daí 60 dias ela já está iniciando, ela tem o direito de iniciar o seu tratamento. Ela tem direito a fundo de garantia PIS e PASEP. Isso é muito importante. Irmã, mas pensando em dinheiro? Sim, porque ela precisa se manter e ela vai ficar uma época afastada do seu trabalho. E ela vai precisar se alimentar melhor, ela vai ter remédios, ela vai ter uma vida melhorada. Então isso ela vai precisar sim. Ela tem direito ao auxílio doença, isenção de tarifas de transporte coletivos, dentre outros. Então, gente, enfrentem corajosamente a doença, se ela aparecer. Façam uma corrida para a cura. Os tratamentos, eles têm alguns fatores, né, na forma de tratamento. Eles vão depender do estágio da doença, né, onde ela está, do estágio, se ela é primária, se ela é uma metástase, local onde está alojado a doença e as condições do paciente. O médico tem em mão várias alternativas.
Pode ser cirúrgica, que a gente ouve muito falar na remoção das mamas, né? Ou bilateral, ou só unilateral, né? Então, isso é uma maneira de estar retirando aqueles carocinhos de nós. A radioterapia, que é in situ, isso significa os raios vão incidir no câncer, num lugar onde está in situ o câncer, e isso é a radioterapia. A quimioterapia, que é endovenosa, que ela é um pouquinho chatinha, mas que é necessário, a perda de cabelo, a perda, né? E isso depois retorna tudo muito lindo e maravilhoso, porque Deus é perfeito, né? E também pode ser oral, que é hormonioterapia, a base de hormônios, né? O que não pode é desistir. Então, nós temos que nos acolher entre mulheres. Em frente, busque apoio nos amigos, na família e num Deus todo-poderoso que não nos abandona e nos acolhe sempre. Às vezes, dificuldades, elas vêm para nos levar mais perto de Deus, com toda certeza. Uma abençoada noite a todos. Muito obrigada. Graça e paz. É muito bom, muito educativo, né? O que a irmã nos trouxe, muito importante. Nós precisamos cuidar do nosso espiritual, mas o nosso físico, ele também é de muita importância. Afinal de contas, o nosso físico é o Senhor que construiu, né? Que fez. Então nós temos que, para louvor e honra do nome dele, nós temos que cuidar do nosso físico também. Eu gostaria, nessa noite, de compartilhar com vocês uma parte da Palavra de Deus, uma porção da Palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Eu não vou ler tudo para não estender, mas eu gostaria de frisar o versículo 7, que ele nos diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Tem uma outra versão de Almeida Corrigida que nos diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Estudando um pouco a palavra do Senhor, nós podemos ver que andamos. Quando na palavra do Senhor tem várias passagens, né,
falando que nós andamos em fé, alguma coisa assim, nós podemos dizer que andar nas Escrituras muitas vezes denota viver, agir, conduzir de uma certa maneira. A vida é uma jornada, uma peregrinação. É como se o cristão estivesse viajando para outro país. E assim nós estamos, né? Ou deveríamos estar. O sentido aqui, nesse versículo, que nós podemos ver, é que nos conduzimos em nosso curso de vida com referência às coisas que não são vistas e não com referência às coisas que são vistas. Podemos ver no nosso dia a dia que as pessoas, né, do mundo, todas as pessoas, elas são influenciadas pelas coisas que são vistas. Mas vejamos, elas vivem de riqueza, esplendor e muitas vezes até louvor pelos objetos que este mundo pode fornecer. E como se não houvesse nada visível, porque às vezes elas ainda não têm, elas estão lutando para conquistar. Então elas também sabem que existe o objeto ali que ela deseja, mas ela ainda não vê, ainda não é palpável para ela. E o cristão? Nós cristãos, pelo contrário, nós temos uma firme convicção da realidade, das glórias do céu, do fato de o Redentor estar lá, do fato de que há uma coroa de glória. E nós vivemos como se nós víssemos tudo, porque isso é viver pela fé. Veja que a diferença das pessoas do mundo, que elas anseiam por objetos, que muitas vezes elas não estão vendo, mas elas querem no futuro próximo, mas elas não têm certeza de que obterão. Diferente de nós, cristãos, nós ansiamos, nós desejamos ardentemente a coroa da vida e nós teremos. Nós ansiamos, nós desejamos ardentemente subir aos céus com Jesus. Nós esperamos por Ele e Ele virá. Nós temos essa certeza. Todas as pessoas são influenciadas por coisas que elas não viram ainda. Como eu falei, elas esperam por objetos que são o futuro. Elas aspiram à felicidade que ainda não vivem. Elas lutam por honra e riqueza que não são vistas e que estão num futuro distante. Essas pessoas vivem e agem, influenciados por uma forte fé e esperança. Como se essas coisas fossem atingíveis. Então, na busca incansável por essas coisas, essas pessoas se negam a si mesmos, trabalham, atravessam oceanos e desertos e fazem coisas absurdas para obter o que eles ainda não viram e que para eles está num futuro distante. Agora, eu pergunto para mim e para você, se essas pessoas que não têm a certeza de uma vida futura com o Senhor fazem todas essas coisas apenas por uma fé em coisas que são corrompidas aqui na terra, por que o cristão, eu e você, não deveria suportar o mesmo trabalho e estar disposto a sofrer da mesma maneira, ganhar a coroa invisível que é incorruptível e adquirir a riqueza invisível, mas que não é corrompida? A traça, o ferrugem não come, ela não vai se deteriorar. Ela não é vista aos nossos olhos, mas ela existe e ela não vai ser destruída. E ainda mais, as pessoas deste mundo se esforçam por aqueles objetos que não contemplaram ainda, sem nenhuma promessa ou garantia de que obterão.
Porque ninguém que é capaz de garantir isso a eles, lhes prometeu ou lhes garantiu. Ninguém pode garantir a eles que as suas vidas serão prolongadas até eles conseguirem o que eles tanto almejam. Em um momento qualquer, eles podem ser cortados e todos os seus planos podem ser frustrados. Ou eles podem ficar totalmente desapontados e todos os seus planos falham. Se ganharem um objeto, às vezes pode ser até insatisfatório. Eles lutaram tanto, mas não trouxe nada para agregar a eles nenhuma felicidade. Nós precisamos saber que nós, como cristãos, nós sim, nós temos a promessa da vida eterna. Nós temos a garantia de que nem a morte súbita nos tirará a certeza que estaremos com Cristo. Nós vivemos, como diz aqui, no 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não vivemos pela visão. Isso pode significar que não somos influenciados pela visão dessas glórias terrenas e futuras. E que não somos influenciados pelas coisas que vemos. A ideia principal é que não somos influenciados e nem governados pela nossa visão. Não somos governados por aquilo que nós vemos. Somos diferentes. Somos governados por um Deus que tudo pode. Somos governados por um Deus que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Somos governados por um Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz por amor a mim e a você. Não somos governados e controlados pelas coisas que vemos. E não vemos as coisas que realmente nos influenciam e nos controlam. Em ambos. Tanto nas pessoas que são controlados pelas coisas que vêm, pelas coisas terrenas, como nós, cristãos, que somos controlados por aquilo que não vemos. Em ambos, é a fé que controla e não a visão. Porque as pessoas que anseiam por aquelas coisas que ainda não viram, ainda não conquistaram, elas têm uma fé que elas vão conseguir, elas lutam, elas almejam, elas correm atrás. E nós? Nós somos controlados, sim, também pela fé que nos motiva a continuarmos servindo a esse Deus maravilhoso, que todas as promessas que Ele nos fez irão se cumprir no tempo determinado, que Ele mesmo determinou. E isso nos basta. Vivamos pela fé e não por visão, porque a fé nos conduz a um patamar aonde eu e você não sabemos que podemos chegar, mas que Deus pode nos colocar. E nada, e nem ninguém irá tirar nem 1%, nem 0,5% de toda a promessa que o Senhor fez para mim e para você. Andemos por fé e não por vista. Amém? Agora eu gostaria de estar lendo os pedidos de oração e gostaria de, juntamente com você, estar orando. A Maiara Dias, ela pede oração pela sua tia, Cida. A Francis, ela pede oração pela saúde de seu pai e agradece a Deus por ter restituído a oração dela. A Valdete pede oração pelo seu sobrinho Adriano Fabre. Ele está com depressão. O Marcos Rosalvo continua pedindo oração pela dona Ruth,
Infelizmente, ele nos diz que o quadro dela piorou. E a oração ao senhor Elias e por seu cunhado Rodrigo Zanqueta. Nós precisamos continuar orando sim, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, os nossos jovens, né, pela nossa igreja no geral, pela nossa igreja de Cristo. Não só por Catanduva, mas por todo este mundo que tem sofrido, né, por causa não só do Covid, porque o Covid, ele fez essa bagunça toda, mundialmente falando, mas ele veio ali de braço dado com muitas doenças psicológicas, né? Ele mexeu com as pessoas de uma forma que muitas pessoas se encontram em depressão, muitas pessoas se encontram sem saber o que fazer, totalmente desanimados, não só pela doença do Covid, mas porque veio uma crise econômica, uma crise financeira, muitos desempregos. Então, que nós estejamos orando para que esse quadro seja revertido. E o Senhor sabe, o Senhor conhece e Ele sabe todas as coisas que são necessárias para que nós possamos ter e sentir o refrigério do Espírito Santo. Porque cuidados por Deus, eu tenho certeza que todos nós somos. Estamos sendo cuidados por Ele. E em nome de Jesus, somente a Ele. Nós devemos levantar todos os dias e abrir os nossos olhos e sentir, no mais profundo do nosso coração, um sentimento de gratidão por esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado em meio a tanta turbulência, em meio a tantas circunstâncias horríveis que nós temos passado. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, te damos graças, ó Deus, porque sabemos que nós podemos contar contigo, ó Pai, em qualquer momento das nossas vidas, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, por todos os irmãos, as irmãs que estão, ó Deus, assistindo a live hoje. Te agradeço, Pai, pela vida da irmã Cris, que veio aqui tão prontamente, Senhor, atendeu o seu chamado, ó Pai. E veio aqui nos trazer um alerta, Pai, para nós cuidarmos, ó Senhor, do nosso físico, ó Deus. Físico esse, ó Pai, que o Senhor esquadrinha, Pai, que o Senhor nos presenteou, ó Pai. Então que nós possamos, ó Deus, cuidarmos, ó Pai, do nosso físico, ó Pai. Cuidarmos também, ó Senhor, do nosso espiritual. Senhor, que nós possamos, ó Pai, confiarmos em Ti e fazermos a nossa parte, ó Deus. Pois nós estamos aqui e nós pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo, ó Pai. Nós decidimos, ó Pai, viver por fé e não por vista. Porque aquilo que nós vimos, ó Pai, aquilo que nós vemos, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, agrada os nossos olhos, ó Pai, mas não é bom para nós. O que é bom para nós, ó Senhor, é tudo aquilo que vem de Ti, ó Pai. É tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Ensina-nos, ó Senhor, a nos contentarmos, ó Pai, com a Tua graça, ó Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a Te pedirmos sim, mas a confiarmos em Ti em primeiro lugar, ó Pai. Para que tudo aquilo, Senhor, que nós possamos passar enquanto estivermos, ó Deus, viajando por este mundo, Senhor, nós possamos passar ao Seu lado, Deus. Que o Seu Santo Espírito esteja nos conduzindo e nos levando cada vez mais próximo e mais perto de Ti, ó Pai. Tire, Pai, todo espírito de dúvidas, ó Pai, todo medo, Senhor, toda arrogância, toda mentira, toda altivez, ó Pai, tudo aquilo que afasta-nos de Ti, ó Deus, toda incerteza, Pai, que nós possamos, ó Deus, buscarmos cada vez mais em Ti,
o conhecimento que nos mantém de pé. Que nós possamos, ó Pai, buscar em Ti forças para que nós possamos vencer o dia mal, Senhor. Que nós possamos buscar em Ti o discernimento, ó Pai, para que possamos tomar as decisões certas, ó Deus. E nós Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque todos os pedidos de oração, ó Pai, que têm sido feitos na live, ó Deus, mesmo aqueles, Senhor, que nós não temos conhecimento, mas que o Senhor conhece, porque o Senhor sonda todos os corações, ó Deus. Todos esses pedidos, ó Pai, têm sido atendidos, ó Pai. Alguns prontamente, alguns com certo tempo, mas o Senhor tem inclinado os seus ouvidos, ó Pai, e atendido a cada um, Senhor. E nós Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ó Deus. O Senhor tem as palavras de vida eterna, e são essas palavras, ó Deus, que nós queremos, ó Pai, ouvir. É essas palavras, ó Pai, que nós queremos ter nos nossos lábios, ó Deus, para falar para todas as pessoas. Para que mais e mais pessoas, ó Deus, possam ser alcançadas através da Tua palavra. Que o Seu reino cresça, que a Sua glória aumente e que nós, ó Pai, possamos estar prontos a trabalharmos em serviço do Teu reino. Usa-nos, ó Deus. Usa cada um de nós para que a Sua glória seja completa. Em nome de Jesus, ó Pai, Te agradeço pela vida do pastor Geriel, pela vida da irmã Lídia, pela vida da Sara, pela vida da Ruth, ó Deus. Esteja com eles, ó Pai, cuidando sempre, ó Deus, deles. Eu agradeço pela vida, Senhor, do pastor Ezequias, da sua esposa, também da Juliana, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Vitor, Pai, de sua família. Te agradeço também, ó Pai, pela vida do pastor Claudinei, pela sua família também, ó Deus. Esteja guardando, Pai, os nossos pastores em segurança, ó Pai. E também peço, ó Pai, pelos irmãos, ó Pai, pela nossa igreja, Senhor. Esteja, Senhor, com cada um deles. Que seus anjos, ó Pai, seus santos anjos, esteja ao redor de cada um, livrando e guardando de todo o mal. Senhor, eu Te agradeço, hoje e todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a sua participação hoje na live. Estou muito feliz e amanhã nós esperamos você em mais uma live, tá? Às 20 horas. Que Deus esteja derramando bênçãos sem medidas na sua vida. Um beijo, um abraço bem apertado e que Deus proteja cada um de vocês hoje e por todo sempre. Uma boa noite.